Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí ao 9º dia da Maratona Python e eu tenho um convite sensacional para te fazer aí. O que você acha da gente começar a trabalhar com aplicações web, pegar o nosso scrapping de jobs, aí, de empregos aí pelo mundo em vários sites e publicar numa aplicação web, deixar rodando isso, funcionando para outras pessoas utilizar, ter um domínio publicado e tal, muito louco, e poder criar também outras aplicações web. Cara, vai ser muito especial, então bora começar agora o 9º dia e começar também o nosso processo da maratona de trabalhar e fazer deploy, criar aplicações web. Então bora fazer acontecer. E é o seguinte, estou com o nosso projeto aberto já, o nosso scrapping aqui, e para a gente criar uma aplicação web, tá? A gente vai começar agora, vai conhecer, vai descobrir aí o Flask. Você vai ouvir muito no mundo Python, no mundo de aplicações web, o Flask, né, que ele nos ajuda aí a criar um servidor web, um web server, porém ele é chamado de micro framework, né? Micro framework, né? Basicamente ele é uma aplicação web, até trouxe aqui no próprio Google, no Wikipedia, né? É um micro framework usado, né, esse termo aí, para se referir a uma aplicação web, tá vendo? Minimalística, né? Então tem realmente o que a gente precisa para começar a publicar um site, um sistema, né? Para lidar com as requisições HTTP, responder isso, renderizar. Então tem vários módulos dentro do Flask que a gente vai usar realmente o que a gente precisa, né? Então a gente consegue trabalhar somente com o que a gente precisa implementar outros recursos. Não vem todos os recursos prontos e a gente tem que ter um monte de arquivo lá para configurar, não. A gente pode desenvolver a nossa aplicação de forma muito simples e aumentando ela, né? Inserindo novos recursos. Então, de cara, basicamente, se eu mostrar uma arquitetura simples para vocês, a gente vai trabalhar com aplicação e rotas, tá? Basicamente é isso. A gente vai entender na prática. Pode ficar tranquilo que na prática a gente vai entender isso aqui acontecendo, tá? Então, bora começar para a gente, começar a usar o Flask, tá? Não tem muito mistério, é super simples, inclusive. Eu só vou instalar aqui o pacote, então. Eu vou clicar aqui no Flask. E pessoal, uma dica aí, não está funcionando aqui o instalador de pacote, ele não está encontrando um package, né? E caso isso aconteça com você, se tiver demorado e tal, até já instalei aqui, porque eu simplesmente digitei aqui import flask, tá? E executei o projeto e ele vai fazer a instalação de todos os pacotes lá que você está chamando aqui. Não precisa vir aqui e adicionar o pacote, sabe? Buscar ele e tal. Você pode importar diretamente aqui que ele vai fazer a instalação, tá? Então deu import flask, ele fez a instalação já do pacote, se eu verificar aqui, ó, ele está instalado. Então legal, deixa eu só parar aqui o scrapper, beleza? Então está instalado e para começar a criar aqui o nosso servidor web, né? O Flask já está importado, instalado no pacote. Eu vou basicamente acessar aqui direto o site do Flask. Vou vir aqui, já fiz a instalação, vou vir aqui no Quick Start, vamos ver como começar. E basicamente isso é tudo que a gente precisa, tá? Isso aqui é tudo que a gente precisa para começar, para subir uma aplicação web. Então, vamos copiar isso aqui. Tá? Deixa eu comentar todo o nosso projeto aqui, que eu não vou fazer integração ainda. Vou deixar tudo comentado aqui. E olha só, ele não importa o Flask completo, você vai entender isso porque já já. Ele basicamente importa, né? Do pacote Flask, importa o Flask. Legal. E agora a gente tem uma variável chamada app, correto? Igual Flask e o nome da nossa aplicação. Aqui no caso, eu posso botar o nome que eu quiser, vai ser maratona. Deixa eu botar aqui numa string, tá? Vai ser maratona scrapping, tá? Então, legal aí. E basicamente, tendo essas linhas de código, eu tenho tudo que eu preciso para começar, para subir aqui uma aplicação web, né? Deixa eu dar um play para ver se alguma coisa vai acontecer. Nada aconteceu, porque não tem nenhuma instrução, né? Estou só fazendo a configuração e para rodar o Flask, para subir o nosso servidor, a gente precisa, olha só, se eu tiver num computador, no ambiente local, eu vou executar Flask Run. Se eu tiver num servidor, no caso o nosso repository, uma coisa muito importante, tá? Ele está no servidor, ele não está no nosso computador, correto? Ele está hospedado já no servidor, rodando no web server, então a gente já pode publicar o nosso servidor visivelmente exposto, tá? Externamente no caso. Que no caso o nosso host, né, para ser público aí,
Não precisa entender esses conceitos aqui ainda, isso aqui é uma coisa de configuração mesmo, tá? Então seria basicamente executar esse comando aqui, por exemplo, no nosso shell, tá? Por ter instalado o Flask, ele inclusive abriu um terminal aqui pra gente, é um shell, tá vendo? De gerenciamento desse servidor, desse projeto, mas eu não vou utilizar o shell, tá? Eu vou executar direto aqui na linha de código mesmo, que também vai ser executado. Eu vou dar um app run, tá? Para rodar, você pode copiar aí, host igual, no caso, esse host aqui. Feito isso, tá tudo pronto. Inicia o web server, inicia o Flask, né, o server. E feito isso, nessa última linha do projeto vai iniciar aí o server. E cara, tá pronto. Vamos executar para ver o que vai acontecer. A gente já vai entender todo esse código aqui. Espera aí, deixa eu clicar em run. E olha só que louco, abriu um navegador aqui dentro. Se eu copiar esse domínio, inclusive abrir na minha máquina, olha só, hello world. Temos uma mensagem aqui. Da onde que está vindo? Cara, isso aqui é uma DNS pública, tá? Se eu enviar para você, você abre, é um site publicado. Tá rodando no servidor aqui do Replit, né? Então, pô, esse texto, se eu mudar esse texto aqui para me, por exemplo, e reiniciar, o que vai acontecer? Nossa, alterei o texto que está aparecendo aqui. Deixa eu entender isso aqui, tá? Ó, dei um get no barra. Esse get aqui é o log, né? Dei um get no barra 200. Criei um app route barra. Ah, isso aqui é uma rota. Olha que legal. Sabe quando você acessa o site do google.com, por exemplo? google.com, como exemplo aqui, né? Barra, você acessa sempre a página inicial, né? A raiz. Então, barra ele sempre é a index, a raiz, né? Então, quando alguém acessar a raiz do nosso site, eu quero que execute uma função com retorno mi. Cara, que louco. O que é isso aqui, né? Isso aqui em Python é uma mágica que a gente fala. Tá? Por enquanto é uma mágica, você vai entender em breve aí, mas nada mais é do que decorators no caso, né? Sempre que tem um decorator, ele vai executar a função que está embaixo. Aqui ensina, inclusive, você pode criar um decorator, por exemplo, aqui, quer ver? Ó, do twice. Vai fazer 2 vezes isso aqui, por exemplo, tá? Um decorator sempre vai passar uma instrução e executar a função que está embaixo dele, tá? Então, basicamente, pode ser um outro nome essa função, pode ser my. Cara, vai funcionar da mesma forma, tá? Se eu recarregar aqui, está funcionando o meu servidor. Se eu mudar a mensagem, por exemplo, vou reiniciar, continua funcionando, né? Então, sempre a função embaixo vai ser executada. E se eu copiar esse decorator aqui, botar aqui, por exemplo, aqui, ó, eu vou copiar ele e aqui embaixo eu vou criar uma outra rota, certo? Chamada /login. Criei uma outra rota e uma função chamada login que vai retornar o texto página de login. Legal. Bora reiniciar para ver? Legal. Botar /login, página de login. Ou seja, essa rota, quando acessada, executa essa função. O que essa função faz? Retorna a página de login. E essa é a lógica por trás de um servidor web, tá? Com o Flask. Então, olha só, a gente tem inclusive um log aqui, ó, deu um get no /login. Se eu botar uma página que não existe aqui, por exemplo, vou botar um monte de letra. Opa, não encontrado. 404. Olha só, deu um get aqui, respondeu, né? Não encontrado. Se eu criar outra rota chamada, por exemplo, com esse nome que eu inseri aqui, né? Isso aqui tudo. E vou chamar aqui de página doida. Página doida, que vai ser o retorno. Página doida. Se eu executar, olha só, página doida. Então, tem a rota criada e tem a função que é executada quando aquela rota é acessada, no caso, é ativada. Cara, olha que especial isso, tá? Então, aprendemos a instalar o Flask e como criar rotas na nossa aplicação. A gente pode criar a rota que a gente quiser e quando aquela rota for acessada, vai executar a nossa função retornando
o que a gente bem entender. Vai ficar muito interessante agora e é simples assim a lógica que você precisa ter nesse momento. No caso, rotas e funções. Tá? Então vamos avançar agora, descobrir um pouco mais do Flask, das possibilidades incríveis desse framework e depois implementar o nosso Scrapper aí online, deixar publicado numa aplicação web. Então, bora começar!